Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Verso 2. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônico. Um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usavam coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha um rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas por olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está assentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está assentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te damos glórias ao Senhor, e diante da sua palavra nos prostramos, diante da sua palavra, Senhor, nos curvamos. Poderosa é a sua palavra. O instrumento é falho, instrumento, Senhor, só pela misericórdia de Ti, Senhor, pode ser usado essa noite, mas a Tua palavra é perfeita. Então, Senhor, em detrimento do instrumento que sou eu, usa, Senhor, o seu servo apenas como instrumento em suas mãos, para que a sua palavra fale, e fale alto aos corações, vibre dentro dos corações. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se sentar. Estamos na carta de Apocalipse. Enquanto muita gente pensa que Apocalipse é a revelação do fim do mundo, que Apocalipse é o livro das tragédias, é o livro das coisas ruins que estão por vir, na verdade o livro de Apocalipse é uma carta de Deus para a igreja, é uma carta de Deus para mim e para você, mas para uma igreja em uma época extremamente perseguida. Hoje em dia eu posso dizer que sou crente, chegar no meu trabalho, no máximo uma pessoa ou outra vai olhar meio de lado para a gente. Eu posso dizer na minha rua, e todos na minha rua sabem que eu sou crente, e eu não sofro tanta represária assim, porque eu carrego a minha Bíblia, porque aos domingos e outros dias na semana, às vezes eu estou aqui na igreja. Mas na época em que Deus escreveu essa carta através das mãos de João, você dizer que era crente, você corria um risco muito grande de vida. Podia acontecer de um de nós estarmos aqui nesse domingo louvando ao Senhor. Estamos aqui eu, você, o irmão Mauro, a Renata, a Raquel, a Gils. Estamos aqui alegres louvando ao Senhor, e de repente no domingo que vem, um de nós não estaria aqui, e alguém traria a notícia para a gente assim: olha, foi morto, foi preso e foi morto.
Por que foi preso, que foi morto? O que ele fez? Ele estava pregando a palavra. Ele declarou a sua fé publicamente. A carta do livro de Apocalipse não é para contar tragédia, apesar de muita gente ter medo de ler ela. A carta do livro de Apocalipse é para mostrar para uma igreja perseguida, uma igreja que era açoitada, presa, morta no Coliseu e em tantos outros lugares. Era uma carta para dizer para essa igreja e para nós também, que a vitória final é do povo de Deus. Ainda que perseguidos, ainda que presos, ainda que açoitados, ainda que vivendo momentos difíceis, ainda que a perseguição nos leve à morte, quando abrirmos os nossos olhos para uma outra realidade depois da nossa morte, nos depararemos com Cristo e viveremos para sempre com Ele. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. É uma mensagem de esperança para a igreja, dizendo assim: olha, vocês não precisam ter medo, mesmo que vocês enfrentem a morte, porque depois da morte existe uma realidade maravilhosa para você. E dentro dessa revelação, a gente vê o capítulo 4 começando. Deus já tinha se revelado a João, Deus tinha pedido a ele que escrevesse cartas a algumas igrejas que precisavam ser exortadas, igrejas que precisavam ser sacudidas. Sabe quando você pega alguém que está dormindo na sua vida, que está vivendo de qualquer jeito, você dá um sacode nela e diz assim: desperta, desperta, porque de repente você está dentro da igreja, mas ainda assim está indo para o inferno. Desperta, porque você ainda não se conscientizou da responsabilidade que Deus está te dando. E no capítulo 4, depois desse despertamento a essas 7 igrejas, a Bíblia fala que João tem uma nova visão. E nessa visão ele olha para o céu e vê o céu como uma porta aberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o céu existe e a porta está aberta. O Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer se relacionar com você. É por isso que quando você chegar na minha casa e você chegar sem avisar, há uma probabilidade muito grande de você encontrar o portão fechado e a porta fechada. Muito dificilmente você vai chegar na minha casa e ver o portão aberto, escancarado. Não há motivo para isso. Até porque eu não sei se é você que vai, ou se é um bandido, ou qualquer outra pessoa. É por isso que a maior parte das portas de nossa vida estão fechadas. A gente não quer se envolver de novo, a gente não quer se meter em encrenca de novo, a gente não quer abrir e escancarar a porta da nossa casa para qualquer pessoa que passe na rua. Mas a Bíblia fala que aprove o Senhor abrir a porta do céu para nós. E essa porta aberta foi aberta através de um novo e vivo caminho, que é Jesus se sacrificando por nós. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, você pode ser até um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Você pode ser a melhor pessoa que eu já conheci. Ainda assim, você não merecia essa porta aberta, mas Jesus morreu pelo seu pecado e abriu a porta para você. Uma porta que você não tinha chave, uma porta que você não tinha moral para abrir, nem muito menos arrombar. Ele abriu a porta e ele fala para João: olha, eu estou abrindo a porta do céu para você. Olhe para essa nova realidade, perceba isso. E aí ele ainda diz para João, nesse mesmo texto: suba até aqui que eu vou te mostrar algumas coisas. Quantas pessoas, algumas delas até aqui essa noite, o Senhor essa noite está dizendo para você assim: suba até aqui. Você tem buscado coisas baixas e o Senhor quer fazer você andar em lugares altos. Senhor, você tem se contentado com as bolotas dos porcos. O Senhor quer que você se alimente de um maná celestial. O Senhor tem para você um propósito maravilhoso de revelar a você a vontade dEle, o caminho do Senhor, a vontade que é boa, perfeita, agradável, que você ouve falar todo domingo. É essa vontade que o Senhor quer mostrar a você, se revelar a você. O novo de Deus é isso, caminhos altos. Suba até aqui. Quantos essa noite estão escutando a voz de Deus dizendo para você: suba até aqui. Vem, deixa as coisas de baixo embaixo e se contente nas coisas do céu. Porque se você não subir até onde Deus quer que você suba,
Se você não contemplar o que Deus quer mostrar a você essa noite, vai ser difícil você enxergar o trono que a gente prometeu que ia mostrar aqui essa noite. Vai ser difícil. Mas se você atender o convite de Deus, de subir até onde Ele quer que você suba, de viver até onde Ele quer que você viva, de fazer tudo o que Ele quer que você faça, de estar onde Ele quer que você esteja, de falar o que Ele quer que você fale, de viver a circunstância que Ele quer que você viva. Se você experimentar tudo isso, você estará subindo até a presença de Deus e vivendo no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, sabe onde é esse lugar no mapa? O centro da vontade de Deus é diante do trono do Senhor. Então, Deus fala para João: suba até aqui. E a palavra de Deus nos diz então que naquele momento ele é arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. Arrebatado. Arrebatado, sabe o que quer dizer arrebatado? Arrebatado é arrancado. Arrebatado é retirado. Arrebatado é pego com a mão e sendo levantado dali e posto em um outro lugar. Tem gente que fala assim: vocês são batistas, batista não tem o Espírito Santo. Quem já não escutou isso, né? Mas nós temos o Espírito Santo porque Ele controla vidas aqui nesse lugar. Tem homens e mulheres aqui controlados, arrebatados pelo Espírito, que vivem no Espírito e pelo Espírito, que experimentam uma vida caminhando com Cristo. E por isso eu digo, nós temos sim o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo que arrebata corações e transforma vidas. Eu já vi pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. E talvez, quem sabe, essa é a noite que o Senhor vai transformar a sua vida. João foi arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. E eu sonho com o tempo em que a igreja de Cristo, e eu vou personalizar esse negócio, eu sonho com o tempo que a PIB de Cosmos vai ser repleta de pessoas arrebatadas pelo Espírito Santo de Deus. A primeira igreja batista de Cosmos vai ser testemunha viva do poder de Deus, vai ser instrumento de Deus para transformar outras vidas. É aquele negócio que a gente está com sede, a gente bebe de Cristo e rios de água viva fluem de nós. Nós somos um canal desse rio que é Deus. A primeira igreja batista de Cosmos será assim: pessoas dominadas pelo Espírito. Por que você falou isso? Não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Por que você tomou essa decisão? Por que você foi para lá? Não fui eu, foi o Espírito de Deus que me mandou. Pessoas arrebatadas pelo Senhor. E quando João chega lá, na sala do trono, eu já compartilhei com os irmãos essa ilustração, a gente não tem a menor condições de entrar em lugares muito importantes, né? Eu chegar lá no Planalto e falar assim: eu quero falar com o Bolsonaro. Dificilmente vai me receber. Eu não posso chegar lá no Palácio de Buckingham, nem sei se eu falei certo, e exigir uma audiência com a Rainha Elizabeth. Eu não tenho condições disso. Mas para aqueles que são usados pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer que você não precisa entrar no Planalto, nem no Palácio de Buckingham. Você tem acesso à sala do trono. A sala do trono do rei que está acima de todo rei. Do rei que é sobre todo governante. Do rei que controla todo o universo. Do rei que nada foge do controle de suas mãos. Você tem acesso a essa sala do trono. A palavra de Deus nos diz que quando ele chega lá, ele vê um trono com uma imagem assim maravilhosa. A gente sequer consegue vislumbrar, a gente lê o texto e a gente fica imaginando: que negócio é esse? Esse trono com raios e trovões saindo do trono, que a gente não consegue ver nem em filmes direito sendo retratado algo parecido. Esse trono que em volta do trono tem um arco-íris. Esse trono que está à frente de um mar de cristal. Esse ser que está assentado sobre o trono, que é o Cordeiro Santo de Deus. A gente descobre isso depois no texto, quando os seres que estão ali adorando a Ele dizem: Santo é o Cordeiro de Deus, Santo é aquele que morreu. A gente descobre que é Jesus. E quando a gente vislumbra o texto e vê que Ele está ali sendo reverenciado e sendo ilustrado com o brilho de pedras preciosas, a gente entende que nesse reino de Deus todo destaque está sobre Ele.
toda a honra deve ser dada a Ele, toda a glória deve ser dada a Ele. Pastor Samuel, você não é um destaque, eu não sou. O destaque é o Rei. É o Rei. Ninguém que vem aqui à frente que almeja ser destaque é destaque coisa nenhuma. Porque o Rei é o destaque. O Senhor é o único digno de adoração. E eu me pego vendo esse texto, a beleza desse trono, a beleza daquele que está sentado sobre ele, o brilho daquele que está sentado, a glória e a majestade nunca se vista em nenhum outro lugar. E eu fico me perguntando o que pode passar pela cabeça de seres humanos como nós, de se achar alguma coisa diante do Rei. Quem somos nós diante do Rei? Por isso que o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome, glória, pela sua bondade, pela sua misericórdia, glórias apenas ao seu nome. Essa visão maravilhosa no céu, ela é adicionada a alguns seres que estão ali presentes, e vocês devem ter reparado no texto, né? Quem não lê esse texto pela primeira vez e fica perguntando: que bicho é esse? 4 seres ali, parecendo animais, com olhos em todos os lugares do corpo praticamente. E existem algumas sugestões a respeito desses 4 seres viventes, que João olha e identifica como seres viventes, porque eles não são fisicamente parecidos com homens, apesar de um ter o rosto de um homem. Mas existem pessoas que fazem algumas sugestões a respeito deles. A menos aceita é quem diz que os 4 seres viventes são os 4 evangelhos. Em Mateus, Jesus é retratado como rei, e aí o animal com a figura do leão. Em Marcos, ele é retratado como um novilho, como cordeiro, por isso a figura do boi ali. Em Lucas, ele é retratado ali como um homem perfeito, e a águia que vai e vem do céu é um símbolo da divindade. Então, tem gente que acredita que esses 4 animais representam isso, mas essa é a visão menos aceita. Uma das visões mais aceitas a respeito desses 4 seres é que eles ilustram toda a criação que adora ao Rei. E por isso, o leão, ele representa os animais selvagens, por ser ali considerado o rei dos animais selvagens. O boi representa os animais que podem ser domesticados. Essa é uma visão que muitos acreditam. Tem o homem, como sendo também um dos elementos da criação de Deus, e as águias representando os seres que voam, ou seja, todo ser vivente sendo representado através desses 4 animais. Não é a única visão, né? Tem uma visão uma sugestão baseada também nas visões de Ezequiel, que esses animais, eles representam os atributos de Deus. Os atributos, os fortes como leão, vão render glórias a Deus. Os novilhos, aqueles que servem humildemente, também rendem glórias a Deus. Assim como o homem, que são seres racionais, e assim como as águias, que representam ali aqueles seres que voam, também louvam a Deus. Então eu não tenho como chegar para os irmãos e dizer assim: esses 4 seres, que exatamente eles são? A gente tem 4 visões tão diferentes, mas eu gosto muito da ideia de que eles representam toda a natureza se prostrando diante do Senhor. Tudo o que foi criado, adorando ao Rei. E a palavra de Deus nos diz que eles estão ali celebrando ao Rei, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Quero lembrar os irmãos que todos esses 4 seres celestiais, assim como os 24 anciãos, que a gente vai falar daqui a pouco, eles são moradores do céu. Eles são habitantes da glória celestial. E eles ilustram para nós quem são aqueles que também vão para lá. Preste atenção, quanto isso é importante. Os pré-requisitos de quem vai morar no céu estão escritos nesse texto. Os pré-requisitos daqueles que também vão celebrar ao Rei lá na glória estão destacados para nós aí nesse texto. São 24 anciãos que estão ali. E é quando a gente conhece eles no texto, a Bíblia fala que eles estão assentados sobre tronos colocados sobre esse trono maior. Então vislumbra a cena. No trono de glória,
Na sala do trono do Rei dos Reis, existe um trono. Nesse reino já tem um rei, e você não é ele, é o Senhor Jesus. E em volta desse trono, subserviente a esse trono, estão 24 outros tronos, com 24 anciãos assentados sobre esse trono. E quando nós os conhecemos, nós os vemos assentados, e nós os vemos coroados. Coroados. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12, a palavra de Deus nos diz que se morremos com Ele, da mesma forma, com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. O Senhor está nos dizendo assim, olha, nós vamos reinar com Cristo na glória. Ele será o Rei sobre nós, e nós governaremos sobre todas as coisas que estão abaixo dele, como se Ele fosse o nosso governante, e nós os ministros do céu. Esses 24 anciãos estão ali, assentados sobre o trono, mas veja, assentados nos seus tronos. Mas vejam o que eles fazem. A palavra de Deus nos diz que quando os seres viventes começam a dar glória ao Rei, quando os seres viventes começam a se prostrar diante daquele que é santo, esses anciãos, eles não ficam sentados sobre os seus tronos. Eles não almejam a glória que foi separada para eles, o galardão celestial que foi separado para eles, porque esses 24 anciãos, eles representam o povo de Deus. São 24, e essa é uma visão das mais aceitas, porque 12 representam o povo de Deus no Velho Testamento, através das 12 tribos de Israel. E 12 representam os discípulos de Jesus, ou seja, a igreja de Cristo. Então eles são 24, representando todo o povo de Deus, no Antigo e no Velho Testamento. Alguém pode dizer, ué, mas a gente não aprende que só por Cristo somos salvos. O que esse povo do Velho Testamento está fazendo lá? Nós somos salvos porque cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, amém? O povo do Velho Testamento é salvo, foi salvo, crendo que o Messias viria para a remissão dos pecados. A salvação é só em Cristo. No Velho Testamento, crendo que Ele viria. Agora, nesta nova aliança, crendo que Ele veio. Então, tudo aponta para Cristo. E esses 24 anciãos, representando a igreja, representando o povo de Israel, eles não se contentam em ficar sentados, mas eles percebem que há algo melhor do que se assentarem em seus tronos. Tem uma hora na sua vida que você percebe isso. Talvez seja hoje. Tem uma hora na sua vida que você percebe que sentar no trono não é o que você precisa e não é o que o seu coração anseia de verdade. Você acha que é isso quando você busca satisfação para si mesmo, quando você quer tudo para si, quando você tem sonhos para você, e aí você acha que quando você sentar no trono, você vai ser feliz e você vai estar bem. A gente acha isso. É por isso que você estuda, vislumbra um trabalho melhor, um cargo melhor, uma função melhor, e quando essa bênção vem, ainda assim você não se sente completo, você não se sente satisfeito, porque sentar no trono não é aquilo que vai preencher o seu coração de verdade. A Bíblia fala que esses 24 anciãos, eles se levantam nos seus tronos, eles se prostram diante dos pés de Cristo, e as coroas que foram postas em suas cabeças, eles jogam aos pés de Jesus, dizendo para Jesus, não serve para enfeitar a minha cabeça, serve para ornamentar os seus pés. Isso é adoração. Isso é se prostrar de verdade diante do Senhor. É você abrir mão de tudo aquilo que já preencheu o seu coração. Religião, dinheiro, a vontade de ser, de estar. E dizer para Jesus assim, Senhor, é tudo teu. A minha vida, meu coração, é tudo para ti. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Para declarar e treinar para a glória celestial. Onde vamos continuar declarando em todo o tempo
Senhor, é tudo para Ti. É tudo para Jesus. De que adianta você estufar o peito e se encher das suas vontades, dos seus desejos? De que adianta você assentar sobre esse trono e dizer, daqui ninguém, não saio daqui, ninguém me tira? Eu quero convidar você a um destaque diferente, a um caminho diferente, ao caminho da adoração plena, onde você se prostra diante de Jesus e declara: Senhor, a minha vida é sua, tudo é seu, eu quero só te adorar, eu quero viver para Ti. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Então eu quero fazer um convite para você. Você é meu amigo que está visitando a gente. Você de repente até que é membro dessa igreja. E sente que hoje é o dia que você precisa declarar isso para Jesus. Senhor, a minha vida é sua, eu estou em suas mãos. Não o meu querer, não a minha vontade. Não onde eu quero, não onde eu pensei que eu fosse estar. Não onde eu pensei que estaria. Não fazendo o que eu pensava que eu faria. Mas aos seus pés, declarando: eu sou teu e toda a glória e toda a honra é para Ti. Se Deus está falando contigo essa noite, ainda que você esteja aí do lado de fora, se você estiver aqui, eu quero orar junto com você. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu não vou convidar você a se prostrar agora, para você não ter muito contato com o chão, mas eu quero convidar você a ficar de pé se você sente o desejo no coração de se render diante de Deus essa noite, de se render diante de Jesus. Dou o exemplo para vocês. Eu estou de pé declarando em minha vida: Senhor, o Senhor é o Rei e não há outro, nem eu. Eu não mando sobre a minha vida, é o Senhor. É o Senhor. Então, se alguém quer me fazer companhia de pé, fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que já estão levantando. Deus é para Ti, Deus, somos do Senhor. Somos do Senhor. Não a nós, Deus, não a nós, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Quando aprendermos isso, Senhor, seremos essa igreja arrebatada pelo Espírito. Quando aprendermos isso, Senhor, seremos essa igreja que o Espírito tem completo controle sobre nós, onde não fazemos mais planos, mas o Senhor faz os seus planos sobre nossas vidas. Quando aprendermos isso, Senhor, entenderemos que o Senhor é poderoso, que age em nós e através de nós. Quando aprendermos isso, Senhor, nós poderemos declarar de fato: seja adorado em minha vida, seja adorado, ó Senhor, que está aqui entre nós, seja adorado, Deus. Nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti. Nós queremos declarar que só Tu é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vivemos para Ti, Senhor, nós existimos para Ti. Deus, eu quero Te agradecer pelos meus irmãos que estão de pé. Seja adorado, ó Senhor, seja adorado.